Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 22 de novembro, a igreja celebra a memória litúrgica de Santa Cecília, virgem e mártir. Santa Cecília, ela nasceu provavelmente no ano 150 em Roma. Era filha de um senador romano, de família nobre dos Metellos. Era cristã e desde pequena fez voto de castidade para viver o amor de Deus e de Cristo. Como cristã numa época tão antiga e em Roma, ela certamente herdou a fé dos discípulos de São Paulo, que levou a fé até Roma, e de São Pedro, o primeiro Papa. No transcorrer normal de sua vida, quando jovem, ela foi prometida e dada em casamento a um jovem chamado Valeriano. No dia do casamento, ela estava muito triste. Então ela chamou seu noivo e disse a ele toda a verdade sobre a sua fé. Disse que tinha feito o voto de castidade para Deus e começou a falar das glórias de Deus e de Jesus Cristo ao jovem, que a ouvia boquiaberto, com a força de suas palavras e a convicção que vinha do seu coração. Tamanho foi o poder das palavras de Santa Cecília que, após ouvi-la, ele se converteu, entendendo a promessa de sua noiva, e disse que iria respeitá-la em sua decisão. Naquela mesma noite, ele recebeu o batismo. Valeriano contou o que ocorrera para seu irmão Tibúrcio, e este também, impressionado, se converteu. Ambos eram pagãos. Santa Cecília, então, vendo a maravilha que Deus estava operando através dela, agradecida, ela cantou a Deus: Senhor, guardai sem manchas o meu corpo e minha alma, para que eu não seja confundida. Foi um canto inspirado e emocionante, que tocou profundamente o coração de todos. Daí vem o fato de ela ser considerada a padroeira dos músicos cristãos. O prefeito de Roma, Túrcius Amalquius, teve conhecimento da conversão dos dois irmãos e quis o tesouro dos dois irmãos nobres e ricos. Os dois irmãos, porém, já tinham distribuído todos os seus bens aos pobres. O prefeito de Roma exigiu então que, sob pena de morte, que os dois abandonassem a nova fé. Os dois, porém, alimentados com a força do cristianismo nascente e cheios do poder de Deus, não negaram sua fé. Assim, foram condenados à morte e decapitados. Santa Cecília foi chamada ao Conselho Romano logo em seguida. Isso aconteceu provavelmente lá no ano de 180. O conselho exigiu primeiro que ela revelasse onde estaria o tesouro dos dois irmãos. Ela disse que tudo já tinha sido distribuído aos pobres. O prefeito, furioso, exigiu que ela renunciasse à fé cristã e adorasse aos deuses romanos. Cecília negou-se, mostrando muita coragem e serenidade diante de todos. Condenaram-a à tortura, mas estando ela diante dos soldados romanos para ser torturada, ela falou a eles sobre as maravilhas de Deus, sobre a verdadeira religião, sobre o sentido da vida, que é o seguimento de Jesus Cristo. Os soldados, maravilhados com uma mensagem que nunca tinham ouvido, ficaram do lado de Cecília dizendo que queriam abandonar o culto aos deuses. Essas inúmeras conversões foram milagres que Deus operou através de Santa Cecília. O prefeito, então aborrecido e furioso, deu ordens para outros algozes trancarem Cecília no balneário de águas quentes do seu próprio castelo, logo na entrada dos vapores. Ali, ela seria asfixiada pelos vapores ferventes que aqueciam as águas. Ninguém conseguia ficar ali por mais de alguns minutos. Era a morte certa. Porém, para a surpresa de todos, milagrosamente ela foi protegida e nada lhe aconteceu. Todos ficaram impressionados com a fé daquela jovem frágil que enfrentava a morte sem receio por causa da grande fé que tinha em seu coração. Mas o prefeito irredutível mandou que ela fosse morta com 3 golpes de machado no seu pescoço. O algoz obedeceu, mas não conseguiu arrancar sua cabeça, coisa que ele estava acostumado a fazer com apenas uma machadada. Santa Cecília permaneceu viva ainda por 3 dias, conversando e dando conselhos a todos que corriam para vê-la e rezar por ela. Por fim, pressentindo a sua morte iminente,
Santa Cecília pediu para o Papa entregar todos os seus bens aos pobres e transformar sua casa numa igreja. Antes da sua morte, em seus últimos momentos neste mundo, sentindo que sua missão estava cumprida, mesmo ela sendo ainda tão jovem, Cecília conseguiu cantar louvando a Deus, cantando as maravilhas de Deus. Por isso ela é padroeira dos músicos e da música sacra. Depois disso, a fisicamente frágil e interiormente forte jovem romana, que desafiou os poderes deste mundo, entregou seu espírito ao Pai Celestial. Após a sua morte, ela foi sepultada pelos cristãos na catacumba de São Calixto, e desde então passou a ser venerada como mártir. O túmulo de Santa Cecília ficou desaparecido por muitos séculos. No século IX, Santa Cecília apareceu ao Papa Pascoal I. Logo após este fato, seu túmulo foi encontrado e lá estava o caixão com as relíquias da santa. O corpo dela estava intacto na mesma posição em que ela foi enterrada. Ao lado da santa estavam também os corpos de Valeriano e Tibúrcio. No ano de 1599, o cardeal Sfondrati mandou abrir o túmulo de Santa Cecília e seu corpo foi encontrado na mesma posição que estava quando o Papa Pascoal I a encontrou. Santa Cecília, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.